Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar agora o treinamento para a Prefeitura de São Francisco do Sul, um treinamento voltado para os requerentes que vão utilizar o sistema em breve, que vai estar disponível para a cidade. E a intenção hoje é a gente conseguir entender um pouquinho mais do sistema. Eu vou guardar só mais um minutinho para a gente ter mais alguns espectadores e a gente já inicia. Então, agora que deu tudo certo na nossa transmissão, a gente estava corrigindo algumas questões, vamos iniciar o nosso treinamento. A intenção é a gente conversar um pouquinho sobre quem é uma prova digital, como o sistema funciona, como vocês vão conseguir fazer o acesso ao sistema, criar conta e todos esses detalhes. Eu sou a Laís, eu sou a pessoa responsável da empresa por fazer a configuração do sistema na prefeitura. É um sistema que vai estar disponível inicialmente para a Secretaria de Infraestrutura, para a gente poder fazer o protocolo de alvarás, de habites e fazer essas solicitações agora pelo sistema. A gente tem pessoas da prefeitura que estão acompanhando a gente pela live, então caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para utilizar o nosso chat, a gente vai acompanhar as perguntas e vai também tentar responder na medida do possível as dúvidas que vocês tiverem. Então, para a gente iniciar, o A Prova Digital é uma empresa especialista em serviços digitais para órgãos públicos. Um pouquinho da nossa história, né, é que é um sistema online que tem a intenção de acabar com os processos em papel, facilitar esse trâmite tanto para a prefeitura quanto para vocês como requerentes, que precisam de uma aprovação mais rápida, precisam ter acesso aos seus documentos de maneira rápida e segura, e também é um acesso fácil tanto para servidores quanto para os requerentes, porque vocês podem acessar de qualquer navegador. Seja na sua casa, seja no escritório, seja viajando, em qualquer lugar que você tiver acesso a um navegador e à internet, vocês conseguem acessar o sistema e conseguem dar andamento aos processos que vocês solicitarem dentro do sistema. Então, vocês não precisam instalar nenhum software e esse sistema não vai ocupar nenhum espaço no computador de vocês. A gente tem aí mais de 50 milhões de reais economizados para os cofres públicos no período de um ano, com a economia de papel, economia de tempo dos servidores que vão estar trabalhando em cima das solicitações, das análises. A gente tem mais de 40 mil processos que já foram tramitados desde quando a prova surgiu como empresa e a gente está presente aí em mais de 60 cidades pelo Brasil. Para vocês conhecerem um pouco, né, de quem são as prefeituras que nós atendemos hoje, a gente tem prefeituras que estão no estado de Santa Catarina, assim como São Francisco do Sul, a gente atende algumas cidades no estado de São Paulo, a gente atende também Minas Gerais, Paraná, e tem ali algumas outras cidades que estão espalhadas, né, em diversas regiões do Brasil. Mas como alguns casos de maiores cidades, para vocês poderem conhecer também, a gente atende a capital do estado de São Paulo, atende Florianópolis e João Pessoa também. No caso, o Aprova Digital ele é um sistema que ele serve não somente para fazer aprovação de alvarás de construção em Habite, é um sistema que serve para alguns módulos diferentes, sejam eles relacionados à parte de obras, tanto a parte de meio ambiente também, empresas, comunicação oficial, recursos humanos, tributos e finanças, trânsito, vigilância sanitária e a gente também atende alguns módulos relacionados à parte de PROCON e ouvidoria. Então, essas nossas soluções, elas são desenvolvidas justamente pensando na realidade das secretarias municipais e das prefeituras, para elas poderem trabalhar 100% de forma online, com os seus fluxos facilitados, com a sua tramitação e sua rotina diária mais fácil, né, para poder fazer a aprovação e prestar serviços mais fáceis e mais práticos para a população também. Em 2021, a nossa empresa cresceu 165%, então é legal a gente destacar que o sistema ele é personalizável e parametrizável, a gente entende a realidade das prefeituras para poder trazer essa realidade para dentro do sistema, de acordo com as legislações que
são específicas de cada município, de acordo com o tipo de fluxo e também com a característica, né, de cada uma das prefeituras. Então, conforme a personalidade específica da prefeitura, a gente vai trazendo isso para dentro do sistema também, para ser uma ferramenta adaptada, né, e de fácil uso e de fácil utilização para todas as pessoas que precisam ter acesso a ela. Então, a gente se adapta a prefeituras tanto de porte pequeno quanto média e as grandes prefeituras também, como vocês conseguem perceber que a gente está em algumas capitais. E aí, para vocês entenderem também do ponto de vista do servidor público, né, acaba sendo uma facilidade, porque o manuseio de papéis acaba sendo eliminado, não tem mais a necessidade de precisar garantir, ter todo aquele zelo em relação aos papéis que compõem aquele processo, porque eles vão estar guardados e seguros na nuvem, todos eles referenciados no mesmo processo, sem ter o risco de perder ou ter o risco de ter algum tipo de dano para o arquivo que faz parte desse processo vinculado. Então, desde essa primeira etapa, os servidores eles recebem esse treinamento, tanto quanto vocês estão recebendo um treinamento agora para poder usar a ferramenta e conseguir entender como ela funciona, se familiarizar e se ambientar com ela. Os servidores também fazem esse treinamento, mas aí especializado para as funções que eles vão utilizar dentro do sistema também. E eles recebem orientações para conseguir trabalhar online e atender vocês com eficiência nas demandas que vocês apresentarem. Então, trabalhando no nosso sistema, os servidores eles têm menos esforço para fazer as análises, porque são menos dados para serem conferidos. A gente usa a ferramenta a favor dos servidores na hora de utilizar o sistema de fato, colocando algumas validações, colocando algumas configurações para facilitar esse dia a dia de trabalhos que não precisam ser executados, né? Podem ser feitos direto por uma máquina, por uma programação específica, né? Então, a gente vai colocar ali dezenas de tarefas operacionais nesse modo automático, né? Então, a gente tem o objetivo de facilitar a vida não só de vocês como munícipes, mas também dos servidores das prefeituras. Esse armazenamento na nuvem, então, dá a Deus a obrigação de administrar toda essa papelada em sala de arquivo, não é só um trabalho para o servidor que precisa ficar manuseando esses papéis, mas também é uma necessidade de precisar armazenar esses materiais em um lugar físico, garantir que ele não vai sofrer nenhum tipo de dano com chuvas ou com qualquer tipo de desgaste com o tempo também, né? Então, tudo isso, como fica armazenado na nuvem, fica muito mais fácil para esse dia a dia, essa rotina da prefeitura também. Então, né, com os sistemas, os cidadãos também eles não precisam mais se deslocar até a prefeitura tanto para tirar dúvidas quanto para poder fazer os protocolos, porque tudo isso vocês podem fazer na facilidade de onde vocês escolherem o local de trabalho, né? Seja em casa, escritório ou qualquer outro lugar que vocês precisem. Lembrando só então que é importante vocês terem acesso à internet e ao navegador também. Então, aqui a gente traz esse exemplo, né, do servidor, né, que é essa nova rotina que eles têm lá em São José do Rio Preto, porque desde janeiro do ano passado eles não têm mais as pastas e os carimbos, e eles agora trabalham com a tecnologia, transparência e eficiência, porque todo esse trâmite é feito direto dentro do sistema. Então, antes do aprova, essa é a realidade das prefeituras, né, trazendo ali uma parte de arquivo imenso, precisando ter todo o controle, ter toda a anotação e o zelo, né, para tomar cuidado e não ter o risco de perder documentos, não ter precisar despender de um local para poder guardar tudo isso também. E depois da prova, né, a gente consegue perceber que a gente tem esse espaço liberado para as prefeituras também, né? Lá na prefeitura de Lages, eles digitalizaram quase 9 mil processos nesses 2 anos de atuação e colocou então um fim nesses arquivos abarrotados que a prefeitura tinha para poder armazenar todos esses arquivos que eram necessários, né, ter a garantia ali desses arquivos sob o cuidado da prefeitura também. E em Itajaí, a gente tem a realidade que eles zeraram os papéis, eles usam uma prova para manter, então, esse posto de segundo maior PIB do estado de Santa Catarina. É uma cidade que tem menos de 250 mil habitantes e Itajaí investe em tecnologia para garantir esse espaço entre as 35 maiores economias do Brasil. E São Paulo também é um caso que deu fim a essa entrada de processos físicos, né? São cerca de 2 mil processos físicos que eram protocolados diariamente na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Então, a intenção é que a ferramenta realmente consiga trabalhar a favor da tecnologia, trabalhar a favor da eficiência e do dia a dia mais fácil, tranquilo e seguro por parte da Prefeitura e dos munícipes também. Patos de Minas também é um outro caso que nós temos que está caminhando para se consagrar entre as primeiras prefeituras 100% digitais do Brasil. É um caso em que a gente atende a prefeitura inteira. Então, lá na Secretaria de Planejamento, eles
tem uma média de tempo de 24 horas para poder obter um alvará de construção expresso para algumas moradias, né, de características específicas, no caso de até 70 metros quadrados de construção. E antes, um processo que é relativamente simples acabava demorando meses por causa de toda essa forma necessária de fazer o protocolo, né? O protocolo físico, conferência de documentos, e às vezes acontece muito um procedimento de precisar enviar uma correção, uma complementação de documentação, informações, que muitas vezes com o próprio sistema a gente consegue garantir que logo no momento do protocolo todos os documentos necessários já foram apresentados. Na Secretaria de Trânsito e Transporte, o cartão do idoso ele é liberado no mesmo dia, depois de algumas horas somente desde que o protocolo foi realizado, e isso tudo sem o requerente precisar ir até a prefeitura fazer essa solicitação. Na Secretaria de Saúde, a gente tem mais de 120 mil moradores que se cadastraram no sistema para receber a primeira e a segunda dose da vacina. Tudo isso com dia e hora marcada, então a gente consegue usar o sistema também a favor da gestão municipal para ajudar a fazer esse planejamento de outras rotinas que não sejam só envolvidas com a parte de aprovação de construções e alvarás. Mas também, né, esse planejamento da parte da vacina de Covid foi o caso que a gente teve lá na Secretaria de Saúde de Patos de Minas, né? A gente consegue ver também que os próprios servidores conseguem trazer uma visão em relação a como é essa nova realidade, como o caso do André, que ele é o diretor de modernização administrativa e informática da cidade de Patos de Minas, que ele diz que cada vez intensificamos mais esse movimento de inovação tecnológica. Começamos aos poucos e agora estamos com quase 100% tudo online. Com isso, as impressões acontecem apenas quando extremamente necessárias, pois o requerente protocola, acompanha e altera de forma totalmente digital. E isso afeta diariamente o processo de análise dos servidores, que se torna muito mais eficaz. Então, essa é a nova realidade de São Francisco do Sul. Agora, São Francisco é uma das cidades que é atendida pela prova digital. E a gente vai começar, de fato, o nosso treinamento para conhecer a ferramenta e entender um pouquinho mais como as funcionalidades funcionam, como vocês vão conseguir ter acesso a tudo isso que a gente está falando até agora. Para vocês poderem usar, então, né, a ferramenta, a gente vai começar desde o início mesmo, que é quando vocês fazem a conta dentro do sistema. Então, para isso, esse primeiro passo do treinamento serve para vocês conseguirem entender como fazer essa parte do login. Então, para poder criar conta, basta vocês acessarem o link que está disponível nessa live também. Esse link está ali na descrição do nosso vídeo, então tem o site sãofranciscodosul.aprova.com.br. Por meio desse link vocês acessam e vocês vão ter acesso à tela inicial da prefeitura. Para poder criar a sua conta, é só identificar ali no canto direito, né, da tela, na parte de cima, esse botão criar conta. Clicando nesse botão, vocês já vão ser direcionados para a tela de prestação de informações e conseguir preencher os dados necessários para poder criar o seu usuário dentro da plataforma. Esses dados são dados gerais, né, que vocês vão apresentar nome, sobrenome, CPF, um telefone para contato, e é muito importante destacar alguns pontos na hora de fazer esse cadastro, que é a parte do e-mail e da senha. Quando vocês criarem as contas, sempre se atentem para identificar se o e-mail que vocês estão informando está correto, porque a gente vai enviar um e-mail de confirmação para essa conta, para vocês clicarem no link e então validarem que esse e-mail ele funciona, ele é real e que nesse caso vocês também têm acesso a ele e então estão aptos e liberados para poder utilizar o sistema. No caso, além desse cuidado com o e-mail, é importante vocês se atentarem para algumas informações, né, que o sistema já faz uma validação também, para vocês informarem uma senha de caráter forte que não seja muito fácil de deduzir e que tenha algumas características específicas. Isso aqui nessa parte da tela vai orientar vocês em relação a como essa senha deve ser criada. Depois vocês confirmam a senha. Aí a gente atenta também para o detalhe para vocês não esquecerem de marcar essa caixinha de ler e aceitar os termos de uso do sistema. Caso vocês queiram checar o que tem nesse termo de uso, vocês podem clicar em cima dessa parte que está grifada, né, de termos de uso e vocês acessam os termos para poder utilizar o sistema, né, e terem transparência e noção de quais são os termos que vocês estão assinando e concordando. Por fim, é só vocês não esquecerem de marcar esse botão de validação de que vocês não são um robô, e então o botão de criar conta vai estar habilitado para vocês continuarem e darem encaminhamento a essa parte de criação do login. Quando vocês chegarem nessa tela, significa então que o e-mail foi disparado para vocês. Então é sempre importante, né, quando vocês forem fazer a checagem do e-mail que vai chegar na conta que vocês informaram, dá uma olhadinha na caixa de spam, na caixa de lixo eletrônico para ver se por acaso aquele e-mail não foi direcionado para uma dessas caixas e vocês conseguirem ter acesso ao link que vocês precisam acessar para poder validar a conta e entrar no sistema.
Mas então aqui essa é a etapa final da criação do login. E depois disso, né, a gente já consegue focar de fato em como criar um processo dentro do sistema. Para poder fazer isso, vocês vão entrar no sistema, né, informando o login e a senha, naquela tela inicial que a gente viu umas telas para trás. Então, vocês vão clicar no botão criar, localizado ali no canto superior direito da tela. Nessa página, vocês vão encontrar todos os processos que vão estar disponíveis para a cidade no momento. Então, seria como se fosse uma carta de serviços que vão estar disponíveis para a Prefeitura de São Francisco do Sul. E depois que vocês identificarem qual é o serviço que vocês querem acessar e clicarem para solicitar esse serviço, vocês só precisam preencher todos os campos obrigatórios e depois que preencher todos esses campos, é só clicar no botão finalizar a solicitação. A gente vai ver isso um pouco mais de detalhe, um passo a passo também. Então, seria essa é a tela que vocês vão acessar quando vocês fizerem um login dentro do sistema. Aqui em cima vão estar disponíveis esses dois botões de minha caixa e os processos. E aqui dentro vocês vão conseguir visualizar todos os processos que estiverem com o usuário de vocês. E aí, para vocês poderem criar os processos, então, é só clicar nesse botãozinho que vai estar aqui nessa parte superior direita da tela, que aí basta vocês clicarem aqui que vocês vão acessar a tela de serviços disponíveis para protocolo. Aqui é um exemplo que nós temos, né, para essa parte do treinamento, mas a disposição das informações fica da mesma forma para vocês quando forem acessar os serviços específicos da cidade de São Francisco do Sul. Então, para vocês poderem identificar um tipo de solicitação que vocês querem utilizar, é só selecionar ali qual é o serviço, identificar aqui na tela cada um desses formulários que vão estar disponíveis vai ser um serviço diferente que vocês podem acessar. Então é só clicar nesse botão aqui solicitar para ter acesso ao formulário de protocolo. No formulário de protocolo, é importante destacar para vocês que a parte das informações que vocês preenchem ficam na parte da esquerda, que seriam essas daqui. Todas elas vão estar separadas em quadros chamados de quadros de campos, né, separados, em que cada um deles vai ter o seu nome específico. Aqui a gente consegue ver esse primeiro quadro, que é a declaração de veracidade, o segundo quadro é o assunto. Então, cada um desses quadros vai separar os campos que têm características parecidas, né? Então, no caso, os dados do requerente, dados do proprietário do imóvel, todos eles vão estar segmentados, né, e separados dessa forma, agrupados, para facilitar para vocês na hora de fazer o preenchimento do protocolo. Então, aqui vocês vão conseguir visualizar todas as informações que precisam ser respondidas por vocês na hora de fazer a solicitação. E depois de preencher e selecionar a opção continuar do primeiro item, o segundo vai abrir automaticamente, até vocês finalizarem o preenchimento de todos os campos do formulário para poder fazer a solicitação. Os campos de cada item eles são separados, eles são estruturados para facilitar esse preenchimento e vocês se encontrarem na hora que estiverem fazendo a solicitação, justamente com a intenção de facilitar esse momento do protocolo para vocês. E nessa parte da direita, a gente tem o que a gente chama de texto informativo lateral, que serve para vocês conseguirem se orientar caso tenha alguma dificuldade no preenchimento, se tem alguma legislação específica que vocês precisam seguir, se por acaso vocês podem ter acesso a algum link para poder acessar algum outro documento que vocês precisam obter para poder finalizar o protocolo de vocês. Todas essas informações de orientações e dicas ficam aqui separadas nessa parte da direita. Então, vocês conseguem acessar e visualizar esses dados conforme vocês vão fazendo o preenchimento da solicitação também. Então, no caso, né, aqui a gente tem um exemplo nessa tela quando vocês conseguem finalizar todo o preenchimento. Aqui é legal mostrar que a gente tem uma indicação de todos os campos que são obrigatórios dentro do formulário, eles vão estar indicados com essa etiqueta aqui na lateral. Se tiver um campo que ele não está preenchido, ou então que está faltando alguma informação, essa etiqueta vai estar com o tom vermelho, indicando que vocês precisam retomar, né, esse preenchimento, precisam corrigir esse preenchimento. Mas quando vocês estiverem com tudo completo, todos os dados preenchidos corretamente, no final o sistema vai habilitar essa tarja aqui embaixo, ela vai ficar com a cor azul, e aí vocês vão conseguir finalizar a solicitação de vocês. Finalizando a solicitação, não precisam fazer mais nada, porque o sistema ele já encaminha automaticamente aquela solicitação, aquele processo, para o setor indicado da prefeitura. Então, a prefeitura já vai ter acesso ao processo que foi protocolado, e aí, a partir disso, os trâmites vão seguir até vocês terem a conclusão da solicitação de vocês. E é bem importante, né, destacar esse ponto para vocês, que no sistema, enquanto vocês não tiverem preenchido todos os campos ainda, ou então, caso vocês estejam aguardando algum dado, alguma informação de alguma outra pessoa que vocês não têm no momento que vocês estão preenchendo o formulário, o sistema ele vai habilitar esse botão de salvar rascunho. Então, vocês podem salvar esse rascunho e retomar posteriormente o preenchimento do protocolo de vocês
a partir do momento que vocês pararam. Então, nesse caso, é bem importante destacar que vocês têm essa opção. Não precisa finalizar tudo num momento só. Vocês conseguem salvar e retomar o trabalho de vocês depois, sem perder o que vocês já fizeram. E para vocês conseguirem acessar esse rascunho, vocês podem acessar naquela mesma página que a gente viu agora há pouco de criar. Tem ali esse botãozinho escrito Meus Rascunhos, em que vocês podem clicar nele e encontrar todos os rascunhos que vocês começaram a fazer o preenchimento do processo dentro do sistema. Caso vocês tenham alguma dúvida antes de finalizar o protocolo, né? Antes, se vocês tiverem com alguma dificuldade na hora de preencher a solicitação, é bem importante falar para vocês que a gente tem um chat de atendimento que vocês conversam diretamente com alguma pessoa da nossa empresa que vai auxiliar vocês na hora de fazer essa solicitação. Então, vocês podem clicar nesse botãozinho que sempre vai estar disponível na tela no canto inferior direito. E nesse botãozinho aqui, quando vocês clicarem, vai abrir essa telinha que é como se fosse uma caixa de mensagens mesmo para vocês poderem iniciar o atendimento e conversar com alguém da nossa empresa que está especializado nesse atendimento e vai saber orientar vocês em relação a como finalizar o protocolo. E caso vocês queiram fechar essa tela, né, do chat, é só clicar em cima dele novamente que ele minimiza de novo. Para a gente conhecer um pouco, então, de quais são essas etapas que fazem parte do trâmite da solicitação de vocês, é legal pontuar que existem principalmente 3 fases em relação a esse processo. A primeira fase é essa fase do protocolo, que a gente viu agora há pouco, em que vocês, como solicitantes, vão entrar no formulário, fazer o protocolo de vocês, preencher todas as informações, tudo aquilo que a prefeitura identificou como dados necessários na hora de fazer a solicitação, e quando vocês finalizam o protocolo. Então, esse é o momento inicial que vai ser a abertura da solicitação dentro do sistema. A segunda etapa, então, é essa etapa em que o protocolo ele já é finalizado, o processo já é encaminhado automaticamente para o setor responsável da prefeitura, e aí esse é o momento em que inicia-se a fase de análise, em que vão ser um servidor da prefeitura vai analisar o processo que chegou, vai checar todos os documentos, as informações que foram preenchidas, vai ver se está tudo de acordo, vai ver se os documentos que foram anexados eles estão legíveis, se eles estão de acordo com o que é necessário, e a partir desse momento, então, caso seja necessário, a prefeitura vai retornar esse processo para vocês, como munícipes solicitantes do processo, para poder ajustar alguma informação, corrigir algum dado, ou então anexar algum documento que está faltando. Nessa fase também da parte de análise é onde acontece também a parte de anexo do boleto. Então, o boleto que é necessário para fazer algum pagamento, né? A taxa inicial para fazer a análise do processo, ou mesmo qualquer tipo de taxa que é necessário pagar, também acontece nesse momento em que a prefeitura faz esse anexo, esse processo retorna para vocês, então vocês podem fazer o pagamento também. Então, nessa etapa da análise, vocês podem identificar que em nenhum momento é de fato necessário um deslocamento físico até a prefeitura, porque toda a comunicação, todos os trâmites sobre eles acontecem dentro do próprio sistema. Vocês podem conversar com as pessoas da prefeitura caso tenha alguma dúvida, a prefeitura também, e mesmo quando a prefeitura precisar retornar esse processo para vocês para poder corrigir alguma informação, isso tudo acontece por dentro do sistema também. E a decisão final, que é a conclusão desse processo dentro do sistema, que pode ser tanto a aprovação ou a reprovação do processo, né, caso tenha alguma informação que de fato aquele projeto não pode ser aprovado daquela forma, ela é o momento que define, então, esse encerramento do processo dentro do sistema. Com essa decisão final, então, o processo ele é encerrado, ele vai ficar arquivado na nossa nuvem, e caso vocês precisem acessar os documentos que foram gerados pela solicitação, vocês precisem pegar alguma certidão ou o documento do alvará, ou então qualquer outro documento que seja necessário que é gerado pela solicitação, vocês conseguem depois dessa etapa final também, basta acessar o seu processo e acessar a aba de documentos para conseguir imprimir os documentos que vocês vão ter acesso, e aí vocês podem imprimir quantas vezes precisar, podem baixar esse documento, enquanto ele estiver vigente, vocês têm toda a liberdade de conseguir fazer isso, encaminhar esse processo para outros órgãos, seja o cartório, seja o banco também. Então é bem importante, né, vocês conseguirem entender como funciona essa parte da estrutura, porque tem uma questão que quando um processo ele for devolvido para vocês naquela segunda etapa da análise, em que a prefeitura ainda está checando as informações, está fazendo a análise dela, está vendo se está faltando algum dado, alguma informação, toda vez que vocês receberem esse processo de volta, o processo vai enviar um e-mail de notificação para vocês saberem que aquele processo agora está com o usuário de vocês dentro do sistema também. Essa tela aqui é o que a gente consegue identificar na parte do histórico tudo o que aconteceu com o processo. Então aqui a gente consegue ver quando a solicitação foi aberta,
quando o processo foi encaminhado para algum usuário, quando tem um documento que foi emitido, ou então se esse processo está sob análise, tudo o que aconteceu com ele, quando a gente acessa o processo e clica aqui na aba histórico, a gente consegue visualizar todo esse caminho que ele percorreu até a data atual. E aí, é bem importante também passar para vocês como funcionam, né, algumas abas de informações dentro do processo que a gente tem aqui dentro do sistema da prova digital. Essa é a tela de visualização que a gente tem, né, de um processo quando ele já é finalizado, ele já é um processo existente dentro do sistema, em que ele vai ter aqui nessa lateral esquerda sempre um QR Code vinculado à solicitação, que é o que vai identificar, né, como se fosse um identificador de fato único para cada processo que a gente tem no sistema. A gente tem aqui um código de identificação para esse processo também. Cada processo no sistema vai ter a sua numeração única, a gente não tem números repetidos para os processos. E a gente tem também um código verificador, que esse código verificador é como se fosse uma senha para a gente conseguir ter acesso a informações mais detalhadas daquele processo também. A gente consegue identificar nesse cabeçalho quando ele foi protocolado, então a gente tem aqui essa data, né, de quando o processo foi aberto, qual é o status dele no momento e com que usuário, qual setor esse processo está no momento também. Então, aqui nesse caso, a gente consegue ver nesse exemplo que esse processo de protocolo geral, aqui em cima a gente sempre tem também o nome do tipo de assunto que foi solicitado, qual é o tipo de serviço, e aí a gente consegue ver aqui nessa lateral também que esse processo no momento está com esse usuário chamado Ana Paula Scramin Pini. Então, nesse caso, sempre que vocês acessarem os processos de vocês dentro do sistema, vocês vão conseguir visualizar isso dessa mesma forma também. O que vai mudar são as informações que compõem esse cabeçalho, mas aqui em cima, no geral, são sempre essas mesmas informações que vocês conseguem acessar. O nome do processo, o código identificador, a senha, né, código verificador desse processo, onde que ele está, com quem ele está e qual é o status dele no momento. Então, além dessas informações, sempre vai existir para cada processo também essas abas que vocês conseguem ver aqui embaixo. E para reforçar, né, as informações que são importantes para vocês terem conhecimento e terem familiaridade nesse momento, a gente vai dar destaque aqui para essas três abas que são as mais importantes para vocês conhecerem, que é a aba de resumo, a área interna e a aba de taxas. Aqui na aba resumo, basicamente vocês vão ter todas as informações que vocês informaram no momento do protocolo. Quando vocês fizeram uma solicitação, todos aqueles campos que foram preenchidos no formulário, eles vão estar aqui dentro descritos e organizados da mesma forma que a gente viu ali no formulário de preenchimento. Então, a gente vai ver todos os dados que foram prestados, todos os arquivos que foram anexados, todos os documentos que foram anexados na solicitação no momento do protocolo. Quando vocês precisarem fazer alguma alteração, corrigirem alguma análise ou então inserir algum outro tipo de documento, vocês vão acessar sempre essa aba resumo também para poder fazer esse tipo de ação. A área interna é uma aba que ela é de uso privado da prefeitura. Aqui dentro, somente a prefeitura consegue inserir informações, incluir dados, colocar pareceres e, mesmo em alguns casos, podem ter informações que são de visualização bloqueada para usuário externo. Então, aqui dentro, de fato, é uma área que a prefeitura sempre vai ter autonomia de utilizar e inserir informações. E a aba de taxas, né? Porque é sempre importante a gente dar um destaque, né? Para onde a gente consegue encontrar os boletos que a gente precisa pagar. Ela vai estar sempre separada aqui dentro dessa aba também. Então, quando vocês clicarem aqui na aba de taxas, se tiver algo você paga, algum boleto para vocês poderem baixar e fazer o pagamento, vocês vão encontrar sempre centralizado aqui. Lembrando também que é nessa aba que vocês também vão ter que acessar para poder anexar os comprovantes de pagamento quando vocês fizerem o pagamento das taxas, tá? O terceiro passo, né, a gente já está caminhando mais agora para a metade, para o fim do nosso treinamento, é a gente entender como funciona a parte de correção de uma análise. Esse ponto é bem importante para vocês, porque aí, de fato, é um momento em que vocês vão precisar ter uma ação específica para poder desbloquear uma informação, né, para poder dar andamento na tramitação. Então, toda vez que um analista, né, da prefeitura identificar que tem alguma informação que precisa ser complementada, algum dado que precisa ser corrigido, ele vai fazer essas anotações aqui dentro, nessa aba resumo, e aí vocês vão acessar essa mesma aba para conseguir observar essas anotações que o analista colocou para vocês.
e como que isso acontece. Na parte da esquerda sempre vão estar esses dados, né, que vocês prestaram na hora de fazer o protocolo, conforme eu mencionei agora há pouco. E quando tem alguma informação que está incorreta, precisa ser corrigida, então aqui nessa parte da direita, onde antes ficavam os textos laterais de orientação na hora de fazer o protocolo, vão estar agora as observações desse analista. Aqui a gente vai conseguir identificar quem é o analista que fez a observação, quando essa análise foi realizada, e aqui em cima vai ter esse iconezinho que vai indicar, então, quando tem alguma informação incorreta. Se tem esse iconezinho vermelhinho, significa que tem algo nesse card, algo nesse quadro que precisa ser corrigido e atualizado. E vocês vão fazer essa correção e atualização de acordo com o comentário que esse analista colocar dentro dessa caixinha de observação que a gente vai ter nessa mesma parte da direita também. Então, os comentários que vão estar aqui dentro são os comentários que vão guiar vocês na hora de fazer a correção desse processo, na hora de atualizar as informações para poder é, desbloquear, né, o que está incorreto e dar andamento na tramitação do processo. Para vocês poderem fazer isso, então, depois de lerem aqui nessa lateral o que o analista anotou, né, e indicou para você que você precisa fazer a correção, é só clicar nesse botão editar. Clicando no botão editar, vocês conseguem corrigir as informações que vão estar aqui dentro, conforme o analista deixou desbloqueado para vocês conseguirem fazer. Aí é bem importante lembrar para vocês que só é possível fazer essa edição, né, de informações quando o processo está com vocês, com o usuário de vocês no sistema. Então, quando vocês virem lá, né, entrarem no processo para acompanhar como que ele está, qual é o andamento dele, se vocês virem que esse processo está com um analista, ou não está com outro setor, não está com o usuário de vocês, vocês vão conseguir sim visualizar as informações que tem lá dentro, vão conseguir olhar o histórico, conseguir acompanhar o processo, só que vocês não vão conseguir atualizar informações, porque esse botão de editar sempre vai estar bloqueado para ser clicado, tá? Então, é bem importante falar isso, porque em relação à usabilidade do sistema, acaba sendo uma grande dúvida, né, que acaba tendo bastante com frequência dos requerentes na hora de dar andamento, né, de uma solicitação que foi aberta no sistema. Então, nesse caso, é sempre importante lembrar disso, então, né? Se vocês precisarem editar alguma informação, precisarem corrigir alguma coisa, seja por orientação do analista, ou então se vocês lembrarem que precisa atualizar alguma coisa no processo, faltou algum dado e vocês acabaram esquecendo de colocar, né, na hora de enviar de volta para análise, vocês podem mandar uma mensagem para o analista. Depois de fazer isso, então, a gente sempre precisa enviar esse processo novamente para o analista clicando nesse botão de enviar para análise. Enviando para análise, esse processo retorna automaticamente para o servidor que encaminhou esse processo para vocês. Justamente porque então o processo consegue retomar a sua tramitação e finalizar, né, o fluxo que ele precisa para poder chegar na fase final da aprovação e vocês conseguirem obter o documento. E justamente pela questão de um processo não conseguir ser manuseado, né, por um usuário que não está com o processo no momento, é por isso que vocês precisam clicar nesse botão aqui de enviar para análise para conseguir fazer com que o processo retome a tramitação dele, porque senão esse processo continua com o usuário de vocês e aí os servidores da prefeitura também não conseguem manipular, não conseguem encaminhar nem fazer mais nada em relação ao processo se eles não tiverem em posse desse processo no sistema. E aí, lembrando, né, só para a gente reforçar, porque esse ponto é bastante importante, quando o processo está com o analista, a gente tem que aguardar até ele ser devolvido, e quando o processo está na caixa de entrada de vocês, isso quer dizer que vocês conseguem editar as informações que estão nele. Inclusive, a gente consegue ver que os botões eles ficam diferentes. Quando um processo não está com o seu usuário no sistema, o botão de enviar para análise ele não fica disponível, que seria esse botão azulzinho que a gente vê aqui nessa tela da direita. E aí, o nosso último passo, né, a parte de dúvidas gerais, é para a gente entender, então, alguns conceitos, né, que imperam dentro do sistema da prova digital e também entender como funcionam alguns processos, documentos e as aprovações digitais. Para vocês poderem gerar e anexar corretamente o prancha em PDF, tem algumas observações que elas são bem importantes de vocês deixarem anotadas, né, terem bastante noção de como fazer esse anexo, em que primeiro vocês precisam gerar um arquivo PDF na ferramenta CAD ou Revit, com o próprio projeto, né, a prancha, como se fosse plotar. Aí vocês precisam verificar se as dimensões padrões da prancha estão determinadas de acordo com o que foi estabelecido pela prefeitura. E estando nessas dimensões, vocês podem, então,
anexar esse arquivo lá dentro do campo necessário dentro do formulário de solicitação. E aí vocês precisam só garantir que essa prancha PDF não tenha sobras de folha no arquivo, aquelas bordas brancas em volta do desenho. E aí depois disso, né, é só anexar no sistema esse arquivo PDF em escala de impressão. E lembrando também que é sempre possível vocês anexarem mais do que um arquivo dentro da solicitação. Todos os campos de anexo dentro do sistema podem ser anexados quantos arquivos forem necessários. E aí, porque é importante a gente relembrar, né, desses detalhes especificamente que vocês precisam seguir na hora de fazer esse anexo de arquivo dentro do formulário na hora de fazer a solicitação. Porque tanto os carimbos, né, quanto as assinaturas que são feitas dentro do sistema, elas são feitas automaticamente pela ferramenta. Então, se por acaso, na hora de fazer a aprovação, vocês já anexaram o arquivo, mas vocês não deixaram o espaço em branco necessário para poder ter o carimbo de aprovação da prefeitura, ou então extrapolaram as dimensões que foram estabelecidas, na hora de vocês gerarem esse documento, né, com o carimbo de aprovação da prefeitura, ele vai estar deslocado. Então, nesse caso, se tiver alguma informação que esteja ali debaixo, né, de onde deveria vir o carimbo, ela vai ser sobreposta. Então, isso vai gerar ali mais um encaminhamento da prefeitura de volta para vocês poderem corrigir as dimensões do projeto e então dar andamento para a solicitação, porque senão a informação não vai estar carimbada no local correto, tá? Então é bem importante seguir essas orientações que a gente está passando aqui no treinamento nesse momento, para aí evitar, né, que a gente tenha mais um bate-volta na parte da análise para corrigir essa informação também, tá? Então, como vocês fazem para poder conversar com o analista do processo, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês querem conversar, tem ali alguma informação que precisa ser tirada com o analista que está fazendo a análise do processo. Para vocês poderem fazer essa comunicação, é só vocês acessarem também essa aba resumo, e na aba resumo vai ter essa caixinha de mensagens aqui. Nessa caixa de mensagens, vocês podem clicar aqui dentro, escreverem a mensagem que vocês têm, seja para perguntar como está o andamento, ou então caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao comentário que o analista colocou na parte da análise, né, sobre o que precisa ser corrigido, então qual documento precisa ser anexado, ou como precisa ser especificamente um dado a ser informado dentro do protocolo, vocês podem sempre usar essa caixa de mensagens. Inserindo a mensagem aqui dentro, vocês clicam em enviar e essa mensagem vai ficar salva dentro do próprio processo. Então, tanto o analista quanto qualquer servidor da prefeitura, quando for acessar esse processo para dar andamento na análise, eles vão ter acesso a essas mensagens que vão estar inseridas e enviadas por vocês aqui dentro também. Da mesma forma, se um analista quer mandar uma mensagem para vocês, mas não tem uma relação direta com a parte da análise, não é um comentário, né, que vai ser colocado em algum campo específico que precisa ser corrigido, eles também podem mandar mensagens para vocês aqui. Então é uma via de mão dupla que vocês conseguem mandar mensagens e receber mensagens da prefeitura também. E aí, né, o momento final, que é o momento de conclusão desse processo dentro do sistema, que seria a parte, né, de acessar os documentos que forem emitidos para a parte de aprovação do processo. A gente sempre vai ter acesso a esses documentos nessa aba chamada Documentos. Então, é por isso que a gente dá esse destaque para essa aba nessa parte do treinamento, porque supondo que o seu processo passou por toda a tramitação necessária, teve ali a sua análise realizada, a gente identificou que todos os dados que foram informados estão corretos, está tudo de acordo com o que a prefeitura determina que é necessário para fazer a aprovação de uma solicitação. Então, a prefeitura vai gerar o documento, vai colher as assinaturas necessárias dos servidores e os documentos que forem gerados vão estar disponíveis aqui dentro dessa aba. Então, aqui vocês conseguem ver que o status desse processo de exemplo está como finalizado, e aqui dentro dessa aba de documentos tem todos os documentos que foram gerados pela prefeitura, que foram emitidos, e aqui vocês podem baixar, podem imprimir e podem, se for o caso, né, enviar para o órgão necessário que vocês precisam apresentar essa documentação para dar andamento em outras solicitações que vocês possuem também. Então, é sempre importante lembrar que, quando o processo estiver finalizado, os documentos vão estar sempre gerados nessa aba aqui. Então, vocês não precisam mais ir até a prefeitura para buscar o alvará de vocês assinado, nenhum projeto, né, com carimbo da prefeitura, porque tudo isso vai estar centralizado aqui dentro dessa aba de documentos. E aí, né, um outro ponto que é importante passar para vocês, como as pessoas, né, que vão estar responsáveis por fazer as solicitações dentro do sistema, é que a gente não faz uma geração manual dos documentos no sistema. A gente já busca automaticamente todos os campos que vão compor aquele documento que vai ser gerado pelo sistema, né,
a prefeitura vai gerar dentro da solicitação e a gente vai puxar dos campos, né, as informações prestadas para poder compor esse documento no final. Então, o que seria isso na prática, né? Seria que vocês vão preencher essas informações no formulário e, de acordo com essas informações que vão estar aqui dentro, elas já vão compor diretamente aqui os dados que vão estar no documento gerado para vocês poderem acessar posteriormente. Então, é bem importante, né, vocês cuidarem quando forem fazer a solicitação para ver se por acaso não tem algum erro de digitação na hora de colocar o nome de algum proprietário, ou então algum endereço, alguma informação ali que é de caráter bastante importante, e principalmente aquelas que vão ser puxadas para o documento final. Obviamente, né, os analistas também fazem essa análise para checar se está tudo correto, mas para a gente evitar também, né, um retrabalho, né, uma ida e volta da prefeitura fazendo análise dessa parte, é sempre legal vocês tomarem cuidado na hora de fazer a solicitação para garantir ali que a aprovação seja mais rápida também. Justamente porque essa é a lógica do sistema, né, é assim que funciona. A assinatura digital e o certificado de autenticidade, né, são todas garantidas por meio do QR Code. Então, esses recursos eles funcionam como uma espécie de carteira de identidade eletrônica das assinaturas que são feitas no sistema, e isso que garante essa autenticidade então do processo, né, tanto para as pessoas quanto as empresas garantirem essa autenticidade do documento sem a necessidade de uma representação presencial. É uma tecnologia de alta segurança e ela serve para comprovar a autenticidade dos dados e da identidade das pessoas envolvidas no processo. Então, esse QR Code que vai aparecer tanto nos documentos quanto para cada processo que a gente tem dentro do sistema, é ele que dá a garantia de que aquele documento realmente é um documento oficial e que foi emitido pela prefeitura. E como que a gente faz esse procedimento, então, de checagem, né, de autenticidade do documento? Ela pode ser feita diretamente com a câmera do celular, a gente pode apontar para esse QR Code que é gerado pelo sistema, e aí a pessoa vai conseguir ter acesso ao sistema e visualizar a tela de consulta de processos. Nessa tela de consulta de processos, ela consegue ver se aquele documento foi gerado, se os dados daquele documento que ela tem em mãos, né? Muitas vezes é um documento que precisa ser impresso para ser levado até um cartório ou então até um banco, e aí essa pessoa consegue fazer essa checagem, né, para verificar se aquele documento que ela tem em mãos corresponde ao documento que está no sistema. Correspondendo, então ela sabe que é um documento autêntico, tá tudo certo, então ela não precisa se preocupar, né, se aquele documento tá autêntico ou não. E se tiver, então, alguma divergência, né, em relação ao que tem no documento impresso, em relação ao documento que tem no sistema, ou se esse documento que tem no sistema, inclusive, não existe, né, então não é daquela prefeitura, ou alguma situação assim, aí a pessoa consegue ter a certeza de que aquele documento que ela tem em mãos não é autêntico. Então, essa checagem toda a gente faz por meio desse QR Code, e uma outra forma de fazer isso é por meio do número do processo que a gente tem em mãos e esse código verificador também. Então, são essas duas formas que a gente tem para poder verificar a autenticidade de um documento dentro do sistema. Para fazer essa consulta, então, né, desses órgãos externos, para ver os status de documentos e processos, basta na tela inicial, né, não precisa nem fazer o login na plataforma, ela localizar esse botão chamado Consultar Status de Documentos e Processos. Clicando dentro desse botão, ela vai ter acesso a essa telinha para informar o número do processo, código validador. E clicando em verificar, ela vai ter acesso àquele histórico que a gente viu algumas telas para trás, em relação ao histórico do documento, ao histórico do processo, os documentos que foram gerados, e ela conseguir identificar se aquele processo está em trâmite, se ele não está, e mesmo se ele existe dentro do sistema, né? Porque se por acaso ela clicar aqui em número do processo, código validador, e os dados que estão apresentados no documento não existirem, ela consegue saber também que esse processo não é autêntico, né? Porque ele não existe na plataforma. Então, o sistema da prova digital ele é um sistema da prefeitura em si, e com base nisso a gente tem essa autenticidade, né, de que os documentos que estão dentro da nossa plataforma são os documentos oficiais da prefeitura. Então, agora vocês estão preparados aí para transformar o Brasil em um país mais eficiente. A gente tem é, o sistema, né, explicado para vocês. Vocês não precisam mais imprimir nenhum documento nem fazer esse deslocamento. Então, a intenção é gerar tanto mais agilidade quanto economia para vocês também, por não ser mais necessário imprimir vários documentos várias vezes em relação a uma aprovação. E agora vocês estão prontos para poder fazer o protocolo de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu deixo aberto ali o chat para a gente conseguir fazer essa troca, né, de informações agora também, aproveitando que é um momento que fica disponível para vocês poderem tirar suas dúvidas também.
Oi, Charles. Sobre a sua pergunta da assinatura digital, se é com padrão ICP, a gente tem a assinatura simplificada dentro do sistema, e aí esse padrão é o que gera a autenticidade que vai ser aceito pelos cartórios também, tá? Esse ajuste ele é feito ali, né, com uma conversa da prefeitura com os cartórios para identificarem que esse é um padrão que pode ser aceito também. Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, queria agradecer pela presença de todo mundo. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente fica à disposição. Podem acionar a gente via suporte, a gente vai estar em contato com vocês durante esse momento inicial também. E estamos à disposição.